pudesse filtrar o sal era bom, acabava a seca para o Nordeste. Filtrava o mar, pegava o sal, ainda defendia um dinheirinho vendendo sal e entregava água boa para a população. Você já percebeu que coisa fantástica que seria? Lastimavelmente, não dá certo. E, finalmente, as partículas de sal são absolutamente invisíveis. Logo, conclui comigo, uma solução verdadeira, sem a menor dúvida, é um meio homogêneo. O que nos leva a uma definição fantástica para a solução, ou para a solução verdadeira. Repare, eu tinha duas coisas, A e B. Então, uma solução certamente é uma mistura. Mas você aprendeu agora que ela é uma mistura especial. Quanto à homogeneidade ou heterogeneidade, solução é uma mistura homogênea. Outra coisa importante que eu quero que você guarde é o seguinte. Lembra que os nomes eram disperso e dispergente? Em soluções nós vamos dar um nome mais especial. Uma solução é constituída de um soluto, aquilo que eu dissolvo, dentro de um solvente. No nosso exemplo da água com sal, o soluto quem é? O sal. E o solvente quem é? A água. Eu acho que está absolutamente claro. Por favor, mete na cabeça essas duas definições que são curtíssimas. Solução, o que é? Mistura homogênea. E, finalmente, solução é um conjunto de um soluto e de um solvente. Bem, nós vamos ver agora a classificação das soluções quanto ao estado físico. Essa classificação é muito simples. Uma solução tem o mesmo estado físico que seu solvente. Você entendeu? Uma solução, para ser uma solução sólida, quer dizer que o seu solvente é sólido. Uma solução, para ser uma solução líquida, quer dizer que o seu solvente é líquido. E assim por diante. Então, veja, solução sólida. Solução sólida é quando o solvente é sólido. O soluto pode ser o que você quiser. Pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser um gás. Vamos dar a você o que seria uma imagem de uma solução sólida se ela pudesse ser vista. Repare, as bolinhas brancas estão representando o soluto. Repare que elas são em menor número e se superpõem, se misturam, às vezes no mesmo plano, às vezes em outro plano, com as partículas amarelinhas aqui, que seriam em número bem maior e que seriam as partículas do solvente. Soluto, solvente e tudo misturadinho, agora com movimentação muito pequena. Como as partículas amarelas e brancas são de sólidos, a movimentação é quase nula. Isso mesmo, Gotinha, você está sempre atenta. A movimentação é quase nula. É apenas uma vibração de átomos quando há aquecimento. Vamos ver agora uns exemplos de soluções sólidas. Começamos assim, olha só. Sólido-sólido. Uma liga de cobre-níquel? Uma liga de cobre-níquel é um bom exemplo. Agora, isso é mais geral. Qualquer liga metálica serve. Por exemplo, o chamado aço inoxidável. Por exemplo, a liga ouro-cobre, que é o chamado ouro de joalheria. Qualquer exemplo de liga metálica é excelente para uma solução de sólido-sólido. Agora, veja só. Líquido sólido. Líquido sólido, uma liga de mercúrio e prata. Isso se chama amálgama de prata. Amálgama, nome engraçado. Talvez você já tenha escutado esse nome num dentista. Amálgama é qualquer liga que usa mercúrio. Mercúrio é a parte líquida, prata é a parte sólida. Você tem líquido sólido, amálgamas. Guarda esse nome. Amálgama é a liga que contém mercúrio. E, finalmente, gás sólido. Repara, gás sólido, uma solução de hidrogênio em platina ou de hidrogênio em paládio, é um excelente exemplo. Esse exemplo só vai aparecer para você na química quando nós estudarmos em química orgânica reações catalíticas com alcenos, para transformar um alceno em um alcano. Por enquanto, esse exemplo, lastimavelmente, fica meio perdido. Mas hidrogênio dissolvido em platina ou dissolvido em paládio é o exemplo perfeito, é o exemplo padrão para a solução de gás insólido. Vamos ver então agora as soluções líquidas. O que eu preciso para ter uma solução líquida? Bem, eu preciso de um solvente líquido e o soluto pode ser o que você quiser, um sólido, um líquido ou um gás. Observe o que seria a imagem de uma solução líquida se nós pudéssemos ver. Repare, aqui você tem o
solventes. O solvente está sempre em quantidade maior. Ele é líquido. Repare, as distâncias ainda são pequenas, mas a desordem é maior. Não há uma arrumação geométrica das partículas brancas como havia na solução sólida. E as partículas do soluto ficam separadas, jogadas aí dentro. Repare, não há uma geometria adequada. As partículas amarelas do soluto movimentam-se um pouco dentro do líquido, que é formado pelas partículas brancas. Isso mesmo, Gotinha, você está participando cada vez mais de nossas aulas. E eu tenho a certeza que todos os nossos alunos também. Bom, vamos então partir para exemplos de soluções líquidas. Começamos com a solução de um sólido e um líquido. Um exemplo perfeito é sal dissolvido em água. Para que complicar? Sal em água, solução de um sólido dentro de um líquido. Perfeito? Agora uma solução de um líquido em um líquido. Vamos para a química mesmo. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um líquido dissolvido dentro da água, que é um líquido. Você tem uma solução de ácido sulfúrico. Em casa, você tem, por exemplo, a solução de álcool e água, que é o álcool vendido comercialmente. Finalmente, gás dissolvido num líquido. Oxigênio e água é um exemplo legal, mas tem outros. Gás carbônico dissolvido na água, nos refrigerantes, o próprio ar dissolvido na água. Eu só preciso que você esteja atento ao seguinte: se aparecer bolha, deixou de ser solução. Sabe por quê? Porque deixou de ser homogêneo. Então, repara, se o refrigerante está dentro da garrafa, fechadinho, e você não está vendo bolhas, o gás carbônico está dissolvido dentro da água. É uma solução. Você abriu, serviu, botou num copo, tem bolha, não é mais um exemplo, porque deixou de ser solução, deixou de ser homogêneo. Homogeneidade é uma vantagem e um problema. Para definir é ótimo. Solução tem que ser homogêneo, mas cobra de nós o preço de estarmos eternamente atentos a verificar essa homogeneidade. Percebeu, entendeu isso? Finalmente, solução gasosa. Na prática só existe um tipo de solução gasosa, um gás dissolvido dentro de outro gás. Gás com gás é sempre homogêneo. O melhor exemplo, sem dúvida, é o ar atmosférico. Claro, ar atmosférico completamente limpo, completamente isento de poeira. Este é um exemplo perfeito de solução gasosa. Repare no que seria a imagem de uma solução gasosa. Não há uma distinção real entre soluto e solvente. Se você quiser que solutos sejam as amarelas e solventes sejam as brancas, está tudo certo. Agora, repare, a liberdade de movimento. Liberdade. Essa é a chamada da solução gasosa, é a chamada do gás. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. A palavra gás tem origem grega. Gás vem de caos, que é exatamente o que é um gás. A liberdade de movimento. Xiii, que bagunça! Aqui tudo é gás e as partículas vão para onde querem. Gotinha, você pegou exatamente a ideia do que é um gás. Gás é isso mesmo. Em grego, gás é caos. Na tua linguagem de Gotinha, gás é bagunça. Está tudo certo. Você entendeu realmente. Vamos então para um assunto novo, já que você já entendeu tudo, já está doutorada nesse assunto. Vamos agora para a classificação das soluções quanto à proporção entre soluto e solvente. Observe bem. Uma solução é saturada quando ela contém, em dada temperatura, o máximo de soluto possível de ser dissolvido por agitação. O que é isso? O que é isso? Repara só. Imagina que você pega um copo d'água e vai adicionando sal e mexendo. Adicionando sal e mexendo. Adicionando sal, sim, e mexendo. Chega uma hora em que, por mais que você agite, não dissolve mais. Se você colocar mais sal, irá para o fundo. Você diz então que a solução estará saturada para aquela temperatura. Temperatura, é claro, tem uma grande influência na solubilidade. Se você não sabe disso, eu tenho uma certeza. Sua mãe sabe. Sua mãe, quando a louça está muito suja, está muito engordurada, o que ela faz? Joga água quente, porque a água quente tem uma capacidade de solvência em relação à gordura que a água fria não tem. Bom, isso é a solução saturada. E o que seria uma solução
insaturada. Uma solução é insaturada quando ela contém, em dada temperatura, menos do que o máximo de soluto possível de ser dissolvido. Ou seja, você não atingiu aquele máximo possível, você não chegou lá. Caberia mais soluto. A solução, então, é insaturada. Temos uma última possibilidade ainda, que é uma solução supersaturada. Uma solução supersaturada contém, graças à variação de temperatura, quantidade de soluto maior do que a da solução saturada na mesma temperatura. Ué, como é que pode ser feita essa mágica? Quando a gente for estudar os gráficos, eu te explico como é que essa mágica é feita. Essa mágica é uma mudança de temperatura para menos, lenta, vagarosa. Vou te explicar tudo quando a gente vir os gráficos. A palavra-chave é resfriamento lento. Bom, nós temos uma outra conversa ainda na proporção soluto-solvente. Uma solução pode ser chamada diluída. Repara aqui a definição. Uma solução é diluída quando ela contém pouco soluto. Na prática, contém menos do que 0,1 mol de soluto por litro de solução. Ao contrário, uma solução é dita concentrada quando ela tem muito soluto. Evidentemente, mais do que 0,1 mol por litro de solvente. Está entendido isso? Ficou legal? Isso é fácil. Agora, nós vamos partir para um ponto vital de nossa aula, a entrada nos gráficos. Bem, agora nós vamos ver a classificação das soluções quanto à natureza das partículas do soluto. Repara uma coisa, basicamente o que me interessa é discutir se o soluto é formado por moléculas ou formado por íons. Se o soluto for formado por moléculas, nós temos uma solução molecular. Então, repare, numa solução molecular, todas as partículas do soluto são moléculas e também não conduzem corrente elétrica. Elas são chamadas, por isso, de não eletrolíticas. Agora, se a solução for iônica, a coisa é diferente. Pelo menos uma parte das partículas do soluto tem que ser íons. Se tem que ser íons, tem carga elétrica. Se tem carga elétrica, conduzem corrente elétrica. Tá certo? Conduzem corrente elétrica, então são chamadas de eletrolíticas. O soluto é chamado de um eletrólito. Bem, essa parte que nós vimos agora, principalmente se a solução conduz ou não, é muito cobrada em exercícios. E, de uma certa maneira, encerra a nossa parte qualitativa, onde não colocamos muito de números para falar. Agora começa a nossa parte quantitativa. Agora, os números vêm aí. Vamos definir o KS, ou coeficiente